Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 12, no verso 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, a palavra do Senhor nesta manhã, o Senhor está falando a respeito de produção. Está falando também a respeito de morte. Primeiramente, o Senhor fala a respeito de morte. E depois ele fala a respeito da produção. Porque o Senhor fala a respeito da produção. Que o Senhor, uma árvore, você espera dela fruto, não é isso? Então, tem vários tipos de árvore, nem todas delas produzem fruto, mas a árvore que produz fruto, você espera dela na época certa, fruto. Tem as estações do tempo, mas chega na época do fruto, todo mundo espera dela fruto. Seja qual for, o fruto que ela produz. Mas todos aguardam dela o fruto na época certa. Então, o Senhor está falando a respeito de uma produção. E quando se fala produção, a palavra do Senhor, em várias passagens na palavra de Deus, o Senhor, Ele compara você, compara nós que servimos a Deus com uma árvore. Mas o Senhor não compara eu e você como uma árvore infrutífera, não. Ele nos criou e plantou nós no jardim de Deus, tirou nós da terra seca, onde não produzia nada, e colocou numa terra boa, no jardim de Deus, para sermos uma árvore boa, uma árvore frutífera. Por isso, Ele nos rega todos os dias, todo momento. Tem dos melhores produtos, tem do melhor produto para colocar, para cuidar, para zelar, para dar também os melhores frutos. Mas a palavra do Senhor, ela está falando que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando o Senhor disse que a palavra do Senhor faz saber que certa feita, o semeador, ele foi trabalhar numa plantação. E ali aqueles trabalhadores plantaram naquela terra que eu creio que já estava pronta, cultivada. Eles plantaram trigo. Mas a palavra do Senhor faz saber que dormindo aqueles trabalhadores, quando eles acordaram, eles puderam ver que na plantação que eles haviam feito de trigo, não tinha somente o trigo que eles haviam plantado, mas havia também outro tipo de plantação que alguém havia semeado e que tinha nascido e estava crescendo junto. E essa plantação estranha que estava no meio do trigo, que foi semeado, plantado, que também estava ali crescendo junto, era o joio. Joio, uma planta que não tem valia, é uma planta brava, que ela só serve para atrapalhar, mas ela não serve para aproveitamento de nada.
Então, quando aqueles trabalhadores perceberam que no meio da sua boa plantação havia joio, eles foram logo procurar o dono do campo e dizer para eles: olha, nós plantamos o trigo, nasceram, mas podemos observar que alguém semeou outro tipo de semente lá. Sementes horríveis. Tem joio também no meio do trigo. O Senhor dá autorização, a gente vai arrancar o joio, para que não venha atrapalhar o crescimento do trigo. Ali aquele dono do campo diz para eles: não precisa de vocês ir arrancar não. Deixa crescer junto, que na hora da colheita, aí eu envio trabalhadores para arrancar primeiro o joio e lançar e fazer os molhos e lança no fogo. E aí o trigo fica separado para me levar para o meu celeiro. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela faz saber que o trigo, como todos nós sabemos, representa o homem e a mulher de Deus, que tem compromisso com Deus, que tem temor de Deus, que é obediente a Deus, que vive uma vida separada do mundo, mas que vive uma vida agarrado nas mãos do Senhor Jesus. E o joio representa aqueles que mesmo dentro de um templo, que as pessoas dizem igreja, que não é igreja, que a igreja somos nós. Mas mesmo dentro do templo, no meio da igreja do Senhor, que o Senhor vai buscar um dia, porque o Senhor vai buscar a igreja, eu, você, todos aqueles que estão com a vida no altar. Não é o templo que ele vai buscar, o templo vai ficar por aí. Porque é feito de tijolo, de cimento, de areia, essas coisas, e isso não vai herdar o reino do céu. Então o Senhor vai buscar a igreja. Então o joio está no meio da igreja. O joio, ele está tudo misturado no meio da igreja do Senhor. E quem são o joio? O joio são aqueles que são rebeldes, aqueles que falam que é a igreja do Senhor, mas não anda na sua obediência, que não vive a palavra de Deus, que continua com a vida atrapalhada, dizendo que é servo do Senhor, carregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mas quando você olha para ele, para ela, você vê um mundo, você vê pecado estampado no rosto. Então os joios são esses que causam escândalo, que escandalizam o evangelho do Senhor, que não vive a palavra de Deus, que vive escandalizando o nome do Senhor, está misturado com a igreja. É onde que muitas pessoas não entendem. Muitas das vezes o Senhor, ele fala a respeito de nós sermos prudentes, que nimicuma na bassúria. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que ser temente a Deus, nós temos que bater de frente com o joio, nós não podemos de maneira alguma concordar sequer com nada dele, porque o joio é mundo.
E o trigo é a igreja que está preparada para o Senhor buscar. E hoje em dia você vê templo superlotado. Ali você olha assim, é o mundo, mas é claro que lá dentro tem pessoa escolhida para a salvação, tem pessoas que têm temor de Deus, tem pessoas que são temente a Deus, mas você olha, está tudo junto, tudo misturado. E muitas das vezes você fala, glórias a Deus, não é justo, a luz não tem comunhão com as trevas, a verdade não anda de mãos dadas com a mentira. O engano não anda junto com a justiça. E muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu tô lá. Mas eu não tô de acordo. Mas estão juntos. No momento que você estiver junto com o joio, nós estamos de acordo. Não, mas eu já falei, eu já preguei, eu já falei para o pastor. O pastor fala que tem que ter o joio e o trigo, sim. O seu pastor está de acordo que tem que ter o joio e o trigo? O meu Jesus não é de acordo com o joio, não. Sabemos que o joio está espalhado no meio da igreja. Agora você acha que é dentro do tempo que você congrega, que tem que ter o joio, tem que ter o trigo, tem que ter o joio misturado, então você está de acordo com o joio. Porque quando o Senhor disse a respeito do campo, que o joio estava misturado com o trigo, é o campo, é o mundo. O mundo está cheio de trigo. Ao contrário, muito pouco até dizendo. Mas o joio está misturado com trigo no mundo. Você passa em determinados lugares, você vê igrejas superlotadas, mas você olha, você vê o mundo lá dentro. Então o trigo está no mundo. E você passa em lugar que tem o povinho que é certo, justo, que gosta da verdade, entendeu? Da mesma maneira que os justos estão ainda no mundo, o trigo também está no mundo, porque o trigo está no mundo até Jesus o recolher, mas o joio também está no mundo, enquanto também o Senhor dá ordem aos seus ceifeiros, os anjos, para colherem, fazerem molhos e lançar no fogo. Podemos ver a diferença. A palavra fala que o trigo serão recolhido para o Pai, para o céu, ser levado para o céu. Levado a uma grande diferença com lançado. O trigo será colhido e levado para o celeiro do Senhor, que representa o céu, Halamassúbia. Mas o joio será colhido, será amarrado em molhos e será lançado. Lançado significa jogado, atirado longe, lançado no lago de fogo. Imagina o joio, além de ser lançado no inferno, lançado, julgado com grande ira. Por que ira? Porque viveu de engano nessa terra, viveu de aparência, preferiu o mundo do que a Cristo, preferiu o pecado do que a santidade, preferiu a mentira do que a verdade, preferiu viver uma vida injusta do que viver uma vida justa diante de Deus. Por esta palavra podemos ver o tamanho da ira de Deus contra os filhos da rebeldia, contra os filhos da desobediência, lamassumendicás, que não vive a palavra de Deus, que não guarda a palavra de Deus, que não tem respeito da palavra de Deus, que muitas das vezes
vê brincadeira com a palavra de Deus na frente dos olhos e não tem coragem de se levantar para defender a palavra de Deus, não tem coragem de se levantar e bater de frente. Ai, irmã, mas se eu falar, eles não vão me aceitar lá mais. É o próprio Senhor querendo que você saia daí, porque você está no meio do joio e não está sabendo. Irmã, mas a palavra fala que tem que haver o joio no meio do trigo negativo. Onde está escrito falando que tem que ter joio? Quando se falasse que tem que ter, era porque ele era algo especial. Não, a palavra do Senhor fala que estão juntos. Significa no mundo. Eu ainda estou no mundo, você também está no mundo. Isso não significa que nós temos que estar junto, não. Ao contrário, a palavra do Senhor fala que quando nós vemos o erro, e se nós não se manifestar, se nós não falar nada, nós estamos de acordo. Ah, mas eu já falei várias vezes, ainda falo, mas não tem jeito, é porque você está presa no joio também. Porque se você não estivesse preso, se você não estivesse presa no joio, então se falou e não resolveu, você já haveria saído de lá. Mas não fala que vai viver junto no mundo. Não fala que dentro do templo, porque um templo que tiver cheio de joio, o Senhor não vai buscar joio. O Senhor vai buscar trigo. O Senhor vai buscar trigo. Se falou e não houve mudança, porque está mostrando que não é trigo, é joio. Porque aquele que é trigo, ele pode estar até vivendo uma vida de pecado, de erro, mas no momento que alguém fala a verdade, ele aprende, ele muda seu estilo de vida, ele muda seu estilo de viver nessa terra. Mas se falou e continua errado, é porque é joio. Então já deu para perceber que é joio, que não tem mudança? Se você é realmente trigo, é hora de você sair daí, meu amado. É hora de você sair daí, minha amada. Porque tem o ditado, né, lá do mundo, lá. Quem anda com porco, farelo come. Então, a palavra do Senhor fala que aqueles trabalhadores foi falar com o dono do campo. Nós semeamos trigo, mas alguém semeou um joio, porque nasceu, tem joio lá, quer que nós arrancamos? Ele falou, não vai arrancar. No último dia, eu que vou fazer a separação. Então não adianta, meus irmãos, é o Senhor que vai fazer a separação. Se você pregou a palavra, pregou a verdade, mostrou dentro da Bíblia, e se a pessoa não está de acordo, você mesmo mostrando dentro da palavra, ele não está de acordo, sai fora, é joio. Porque o trigo está dentro da palavra de Deus. Ele vive pela palavra. Mas se quer viver dentro de um templo, mas quando você leva a palavra de Deus, se levanta, se arrepia contra você, se altera contra você, é hora de você sair, porque já está te mostrando muito claro que é joio. Louvado seja Deus, porque o verdadeiro trigo, ele pode estar até levando uma vida de engano no momento. Uma vida parecida com joio, mas quando alguém levou na dispensação de Deus a palavra e mostrou para ele, afirmou dentro da palavra, ele fala, é verdade, eu ainda não sabia, ninguém nunca tinha mostrado para mim. Ah, tá, agora eu vou viver sim, porque tá na palavra. Esse daí era o trigo que ainda estava ainda confundido por causa de ser tanto joio, tanta mentira, tanto engano pregado nessa terra, que muitos, por falta, né, de mentalidade mais aberta para as coisas da Sagrada Escritura, às vezes ainda estava confuso. Mas no momento que Deus permitiu alguém levar a verdade até ele e mostrou dentro da palavra, ele ali, na hora, ele cai na real, que certo é a palavra de Deus. Porque esses daí são o verdadeiro
trigo. Então, a palavra do Senhor faz saber que é chegada a hora. É chegada a hora. O Senhor vai fazer essa separação. Essa separação o Senhor vai fazer no último dia. Ele está dando tempo de me separar do joio. Ele está dando tempo de você separar do joio. Fica aí brincando, fica. Vê que está errado e está lá no meio. Vê que está contra a palavra de Deus, mas está lá no meio. Pastor não prega. Quanto vai falar com ele que não é sim, que a palavra fala diferente, se levanta contra você, mas você está lá. Cuidado, hein? O Senhor vai vir fazer a separação. O Senhor está falando, a palavra do Senhor, ela é real. A palavra do Senhor, ela vem primeiro ao nosso encontro para alinhar a nossa vida. Lamassume de raça. A palavra de Deus vem a nos alinhar a nossa vida. A palavra do Senhor ensina a nos separar. Ensina nós separar do mundo. Ensina nós separar do pecado. Ensina nós separar do joio. Agora, se você, estamos vendo o erro diante dos nossos olhos, levantamos, batemos de frente, falamos, e a pessoa não toma posição, a pessoa não muda, o pastor vê, não faz nada, é porque é chegada a hora, se você sabe, através da palavra, é hora de você fazer a separação, você sai fora. Sai fora. Tem pecado? Sai fora. A palavra do Senhor está te aliando nesta manhã. Está te colocando na linha. Sai daí, minha filha. Sai daí, meu filho. O pecado está consumado lá. É joio. O joio não muda, não. Mas se você é trigo, é você que tem que procurar seu lugar. A palavra de Deus está te colocando, está alinhando a sua vida. Mas se você falar que tem que viver com joio, é chegada a hora, hein? Filho de Deus vai mandar fazer a separação. Ele vai chegar até mim, até você e juntar tudo no mesmo molho. Não, Senhor, mas eu era obediente, eu estava lá, mas eu não fazia igual eles faziam. O Senhor não quer nem saber. Eu te dei tempo de você separar a sua vida do erro. Eu te dei tempo de você separar das pessoas erradas. Eu te dei tempo de você separar. Na minha palavra não está falando que não andará dois juntos se não estiver de acordo? Se você não estava de acordo com o que ele estava vivendo, e por que você estava andando junto? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor não disse que tem que haver diferença do que serve a Deus com o que não serve? Se você via que tinha diferença entre você com o joio, e por que estava junto? Então o Senhor vai amarrar. O Senhor vai enviar os teus anjos para fazer a colheita. Vai amarrar o joio em fardos e vai lançar nas trevas exteriores. A colheita do anjo vem aí, ó. O Senhor está ordenando os teus anjos para vir fazer a colheita. O trigo não. Por que a palavra do Senhor fala? Que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Porque muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, mas ele não morre para o mundo. Ele continua de braços dados com o pecado. Ele continua de braços dados com o mundo. Então significa que esse grão de terra, de trigo, ele caiu na terra, mas ele não morreu. Porque quando nós morremos para este mundo, nós solta a mão do mundo, inimigo nasce. Nós solta a mão do pecado. Ah, mas é porque ele é amigo. Era. No momento que nós passamos a ter amizade com Jesus, os nossos amigos se tornam todos amigos diferenciados. Se você continua apegado nas mãos de quem está nas trevas, porque ainda você faz parte das trevas, tem que haver diferença. Então Jesus,
vai enviar os ceifeiros para colher o joio e amarrar em feixe e molhos e lançar nas trevas exteriores, lançar com muita ira, com muito ódio. Por que que ele vai, quando fala lançar, pegou com raiva, com ódio, com ira e lançou fora? Por que essa ódio tudo? Jesus não é amor? Deus não é amor por enquanto. Por enquanto ele é amor. Ele está mostrando a bondade dele. Separa, meu filho, do mundo. Tem pecado aí, sai. Não fica perto. Não tenha convivência. Não dá as mãos. Somos separados. Até os nossos amigos somos diferentes depois que estamos com Cristo. Louvado seja Deus. Isso não significa que nós vamos separar e vamos ter ódio, ter mágoa, não. É o nosso próximo. Vamos se afastar e vamos continuar orando. Mas não continuar na linha, no estilo que eles estão vivendo, caminhando nessa terra. De acordo com eles. Porque se nós estivermos de acordo com eles, eles no erro, onde está o amor do nosso coração pelas almas? Porque quando nós temos amor, nós vamos se afastar e vamos para o joelho orar para que o Senhor venha se convertê-lo eles também. Então o trigo, quando a pessoa aceita Jesus e continua em uma vida sendo joio em cima dessa terra, é porque ele não morreu para o mundo, ele não morreu para o pecado. E o trigo, quando ele cai, ele aceita Jesus e ele morre para o mundo, aí ele passa a dar fruto para o Senhor. O Senhor te chamou para ser uma árvore frutífera, para dar frutos. O Senhor procura em mim e você frutos. Louvado seja Deus. Porque o trigo que cai na terra e não morre, para o Senhor ele não dá nada. Ele não tem produção nenhuma. Ele produz para o inimigo. Hoje nós podemos ver que tem trigos, melhor dizendo, tem muitos joios com templos imensos. Estão lá com templos imensos, cheios de pessoas. Estão lá semeando joio, semeando pecado, semeando ensinamentos antibíblicos, semeando mentira, semeando um evangelho torcido, semeando um evangelho que não liberta, que não salva, causando ira em Deus, ensinando o povo a pecar, levando multidões a passos largos para o inferno. Esse significa trigo, significa joio, semeando dentro dos templos miséria, pecado, provocando ira em Deus, provocando ira no coração do Deus Todo-Poderoso, Santo. Então esses daí, porque caíram na terra, a palavra caiu no coração desses, mas a semente que caiu ali da palavra, eles não morreram para o mundo. Continua vivo para o mundo. E se vive para o mundo, continua morto para Deus. Não tem nada para Deus. Não tem caráter de homem, mulher de Deus. Não tem vida com Deus. Não tem estilo de vida diferente. Mas a palavra do Senhor diz que quando a semente cai, o trigo cai na terra e morre, esse dá muito fruto. É esse que o Senhor está procurando. Pessoas que um dia recebeu essa semente, que é a palavra de Deus, e quanta semente caiu no seu coração, que é a terra, ali você morreu para o mundo, você morreu para o pecado, para as fofoca, para os mundanismos, para tudo que o mundo oferece, você morreu. Aí você passa a ter vida com Cristo, aí você passa a dar fruto.
E o Senhor espera de mim fruto, espera de você fruto. E quais são os frutos? Visitas, oração, viver uma vida diferenciada, estar sempre levando Jesus para os necessitados, estar visitando os necessitados, orando por eles e levando Jesus. Isso significa fruto que o Senhor está procurando em mim e você. Jesus, certa feita, ele teve fome, ele passou perto de uma figueira. E ela estava muito bonita, muito viçosa. E ele foi procurar fruto para comer. Quando ele chegou ali, ele olhou, não encontrou nenhum sequer. E ele amaldiçoou aquela figueira. Ele falou, nunca mais comerá fruto dessa figueira. E os discípulos ficaram maravilhados. Ela estava linda, muito bonita, muito viçosa. Passaram aí o dia. Aí os discípulos passaram no mesmo lugar, viu que a figueira tinha morrido. Ela havia morrido, estava sequinha. Sequinha, antes estava tão bonita. Mas por que o Senhor amaldiçoou ela? Porque o Senhor não encontrou fruto. Hoje em dia tem muitas figueiras que já está amaldiçoada pelo Senhor e eles não sabem quais são essas figueiras. Mas o Senhor não veio abençoar, ele veio abençoar. Mas tem o momento dele amaldiçoar também. Ele abençoa quando ele fala, o homem dá ouvido, a lamassurianda. Quando ele fala e o homem obedece, é bênção. Ele abençoa. Mas quando ele fala e o homem se rebelia, é rebelde, não muda, enfrenta Jesus, enfrenta a palavra de Deus como se ele fosse o dono da palavra, o Senhor amaldiçoa. Hoje em dia tem muitas figueiras, falsas figueiras. Você olha, bonita, pastor, bem alinhado, bem vestido, num terno de linho, fala bonito porque não tinha, né, sabedoria do Espírito Santo para falar de Jesus. Aí fez teologia, mas prega bonito, mas prega lindo. Procura lá fruto para ver se tem. Procura lá fruto para ver se tem. Só tem engano, mentira, vaidade. O joio está lá dentro. Está semeando o joio dentro dos templos. E você olha aparentemente é pastor, é pregadores, é missionários, é evangelistas, é cantores, é grupos de louvores. Estão lá, bonito. A figueira que Jesus amaldiçoou estava bonita, estava viçosa, mas não tinha fruto. Que adianta, meus irmãos, se vestir bem, bonito, se prega bonito, se ora muito, se canta bonito, mas não tem vida com Deus, é só fachada? Remicanta lá, bassurianda? O Senhor não está chamando ninguém para ter beleza de aparência, não. A palavra do Senhor faz saber que Jesus, quando andou na terra, ele não teve aparência para chamar a atenção de ninguém. Se você ler lá no livro de Isaías, eu não me guardo bem qual o versículo, mas fala que Jesus não tinha aparência. Ele não tinha nada que chamava a atenção de ninguém. Era comparado a uma terra seca. Sabe o que é terra seca? No tempo daquela seca de sol, que morre tudo as folhas, fica tudo seco. Você olha, só vê poeira. Você olha assim, está precisando de uma chuva. Porque está tudo feio, está tudo seco. Não é isso? E a palavra do Senhor fala que o Senhor não tinha beleza nenhuma para chamar atenção. Mas era comparado com a terra seca. E hoje em dia, todo mundo está procurando aparência. Ganhou um título de pastor, tem que andar bonito, tem que ter os melhores carros, tem que ter dinheiro, tem que ter teologia para falar, para chamar mais a atenção da multidão. Só que quando abre a boca, só dá ensinamento falso. Bate de frente, não com pecado, mas bate de frente com a palavra de Deus. Muitas das vezes você vai falar a verdade, levanta contra você,
Falta pouco te pegar pela gola da camisa e jogar para fora. Falta pouco pegar a irmã pro cabelo e jogar lá para fora. Não aceita a verdade. Tá lá uma figueira viçosa, bonita. Mas cadê os frutos? Cadê os frutos? Não tem fruto nenhum. Tá lá alimentando o pecado. Tá lá falando, não. Não, irmão, mas está em pecado, o irmão está deixando aí? Não, irmão, mas tem que ter o joio no meio do trigo. Por que tem que ter? Porque ele é importante para você, que você também alimenta do mesmo que o joio é, que é o pecado, a vaidade, a ganância, a avareza, a fofoca está no seu coração, a maldade, a soberba, o orgulho, a mentira. Está longe da palavra de Deus, que nem me coma nas. Palavra de Deus ensina o povo de Deus a ser humilde. Ensina o povo de Deus a se humilhar. Não é dizer que ser humilde é andar de qualquer maneira, não. Não é isso. O servo de Deus, que é trigo de verdade, ele pode também andar bem de aparência, mas sem orgulho. Se ele tem condição de viver bem, ele vai viver na humildade. Mas muitos nem têm condição, mas só porque tomou um título lá, faz parte de um grupo, de uma banda, tem que vestir melhor do que toda a igreja. Isso é vaidade. A palavra do Senhor diz que os vaidosos não herdarão o reino do céu. Só porque eu vou pregar hoje, eu tenho que apresentar mais bonita, com as vestes mais bonitas do que as irmãs. Isso é vaidade. Vaidoso não entra no céu, vaidosa não entra no céu. Louvado seja Deus. Então está aí a palavra do Senhor. O Senhor está vindo aí fazer essa separação. Então não espera o Senhor chegar não, irmão. Separa de uma vez. Separa a sua vida do pecado. Separa a sua vida daqueles que não quer se consertar. Se você já pregou, já falou, eles não quer, continua amando-os, orando para eles na sua casa, no seu templo. Mas separa. Porque aquele que se você, essa tua tocha está acesa, você começa a andar com quem está com balde d'água, uma hora você não vai perceber, a sua tocha vai cair nessa água, ela vai apagar também. Então separa. Separa enquanto se chama hoje. Porque Jesus está vindo fazer a separação para que você não venha ser levada junto, amarrado junto nos molhos de joio e lançado fora na ira de Deus. O Senhor te chamou para ser trigo. Trigo nunca está de acordo com joio. O Senhor te chamou para ser árvore frutífera, que dá fruto, que frutifica. O lugar que você chega, você vai apresentar Jesus. E muitos lugares que você chega, às vezes não tem nem condição de você dar uma palavra, de você falar de Jesus, mas que o seu testemunho venha falar por você, que nem me coma na barras. Porque o homem e a mulher que anda em estilo de vida com Deus, ele não perde as oportunidades que Deus dá de falar de Jesus. Mas nem todas as vezes nós temos um espaço para nós falar o que nós desejaria falar. Mas quando nós não puder falar, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho venha falar por nós. Por que adianta? O joio fala muito de Jesus, porque o diabo veio para enganar. Por que a palavra do Senhor fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Porque os filhos das trevas, eles falam de Jesus sem cessar, só não obedece. Mas fala muito. Não tem acanho, o lugar que está chega, enquanto muitas das vezes os filhos da luz é meio tímido, meio acanhado. Só que a palavra do Senhor fala que os tímidos também não herdarão o reino do céu.
A palavra do Senhor fala que temos que ser prudentes. Deu oportunidade? Fala sim, não seja tímido, não, fala. Mas se não deu para falar, seu testemunho vai falar por você. Porque o joio, ele fala muito de Jesus. Mas o lugar que ele passa falando de Jesus não é fruto para Jesus. Só gera escândalo. Fala, fala, fala de Jesus. Quanto olha, fala. Quantos falam assim, ser crente desse jeito? Eu nunca quero ser. Escândalo, escandalizando o nome de Jesus. E quanto você passa em determinado lugar, que você não tem, né, aquele momento de você falar de Jesus. Mas quanto você está lá, mas que você não teve a oportunidade de falar. Mas quando você sai, alguém vai olhar e vai falar assim, aquele dali, aquela dali não falou nada não, mas dali é crente de verdade, só o estilo dele, dela dá para ver. Oh, me ama, na abaçúbia. É isso que o Senhor quer, que haja diferença na minha vida e na sua. Não só diferença, mas também atitudes. É necessário nós tomar atitude, separa, tá? Separa daquilo que é joio, porque Jesus vem a enviar os anjos para fazer essa colheita. Ele venha colher o joio, amarrar em feixe, lançar com ira no fogo do inferno. Então separa. No momento que você conheceu a palavra de Deus, a palavra do Senhor vem abrir os nossos olhos para que haja separação do mundo e do pecado. Mas a palavra do Senhor não fala que nós temos que amar o nosso próximo. Claro que nós temos que amar o nosso próximo. Mas a palavra do Senhor fala, porque eu amo o meu próximo, eu tenho que andar juntinho com ele, sendo que ele não serve a Deus, ele vive uma vida de escândalo. Encontrou? Bom dia, tudo bem? Tudo, tranquilo. Mas tem como andar os dois juntos sempre? Se um leva um ritmo de vida diferente, não andará dois juntos se não estiver de acordo. Se ele não concorda que você é um santo que obedece à palavra de Deus, você também não vai concordar com ele que ele é um mundano que não aceita a palavra de Deus. Então, se ficar junto vai dar briga, não é isso? Então separe. Louvado seja Deus. É necessário que haja separação enquanto se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Que esta palavra falou muito no meu coração e que ela venha achar espaço para falar nos seus corações também, em nome de Jesus.